Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira de estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Na noite de hoje, nós vamos bater um papo sobre o capítulo 16º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item do nosso estudo de hoje é o de número 14, Desprendimento dos Bens Terrenos. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo assinalando o seguinte: Deus, ele não é inimigo da riqueza. Ao contrário do que muitas correntes dizem, Deus não é inimigo daquele que possui muitos bens. Deus não é inimigo de ninguém. Ele ama a todos da mesma maneira. O que diferencia um de outro perante a Deus é aquele que tem e sabe por que tem e faz bom uso daquilo que tem, e daquele que tem, mas acha que aquilo é dele, é posse única e exclusiva dele. A doutrina espírita nos ensina que todo excesso é prejudicial. Até mesmo no campo da caridade, se nós a praticarmos em demasia, ela vira paternalismo. E se nós deixarmos as coisas correrem para que as pessoas, como se diz no corrente, as pessoas se virarem, vira indiferença. A questão do apego é a seguinte: ele funciona, vamos dizer assim, como um peso. É como algo que nos prende ao mundo terreno. Algo que não nos deixa levantar voo, que não deixa com que nós alcemos voo. No livro Missionários da Luz, há um trecho em que André Luiz é deixado numa região lamacenta e ali ele encontra o seu avô. Acontece que ele estava com um grupo de pessoas e André ficou olhando o que eles faziam e eles pegavam aquela lama do chão e colocavam dentro dos bolsos. Durante o diálogo que ele tem com o avô, ele é informado de que aquilo que eles pegavam e colocavam nos bolsos, que André via como lama, porque era lama, aos olhos daqueles espíritos, eram moedas de ouro. Eram pessoas que estavam e deixaram o mundo terreno aferradas àquilo que eles possuíam. O problema não é você ter, o problema não é buscar ter, o problema é o que vamos fazer com aquilo. Existem pessoas que ganharam as suas fortunas, têm os seus bens, com o suor do seu próprio rosto. Isso é louvável. Isso, como diz até no próprio Evangelho, é agradável a Deus. A pessoa que conseguiu os seus bens com o suor do seu rosto sem prejudicar a ninguém. Inclusive, tem um trecho, se eu não me engano, de Paulo de Tarso, está aqui, em Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8, que ele diz o seguinte: nem de graça comemos o pão do homem, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de nós. Então, é importante o trabalho, é importante a pessoa trabalhar para dar um conforto melhor à sua família, para dar um estudo melhor para os seus filhos, para que ele tenha uma maneira melhor de se deslocar. Isso não é problema. O ter não é o problema. A posse é que é o problema. Ter é uma coisa. Sentir posse é outra completamente diferente. Porque nós sabemos que nada trouxemos da nossa romagem espiritual e daqui nada levaremos. Conta os antigos, diz uma lenda, que Alexandre o Grande, quando foi enterrado, as suas mãos estavam para fora do caixão, representando que ele não estava levando absolutamente nada. Daqui não levaremos absolutamente nada. Nem a nossa vida material nos pertence. A qualquer momento, de acordo com a nossa necessidade reencarnatória ou de acordo com o planejamento divino, ela nos será tomada. Nada é nosso. Nós dizemos, às vezes até com muito apego, a minha casa, o meu carro, o meu filho, o meu marido, a minha esposa. Mas nada disso é nosso. Nós somos usufrutuários. Nós somos guardiões. E de tudo aquilo que nos foi dado, nós teremos que dar contas. Será cobrado de nós
após o desenlace, após chegarmos no mundo espiritual, será cobrado de nós todo o uso daquilo que fizemos quando que recebemos. Pietro Baldi, no livro História de um Homem, ele diz que aquele que mais recebe é o que mais deve. Então nós devemos estar atentos. Volto a dizer, Deus não é inimigo da riqueza. Deus não é inimigo daquele que tem. O problema está no desequilíbrio. O homem probo, realmente, é aquele que sabe usar daquilo que ele tem. Ele usa do que tem para o progresso, para ajudar aqueles que menos têm. Porque é falta de caridade quando alguém chega para aquele que, vamos dizer assim, que está numa boa situação econômica, pedindo uma ajuda, e a criatura vira para ele, como está no Evangelho, diz, faça o que eu fiz. Faz a mesma coisa, vai trabalhar, vai tentar. Só que nós sabemos que as coisas não ocorrem dessa maneira. Nem todos têm a mesma possibilidade. Nem todos têm a mesma sorte. Nem todos nasceram com aquele destino. Então, o que compete a esse homem? Ajudar aquela criatura nas suas necessidades, nas suas reais necessidades. Os chineses têm um ditado muito antigo que diz o seguinte: dê um peixe a um homem e você o alimentará por um dia. Ensine esse homem a pescar e ele não terá mais fome. Os recursos que nós temos em nossas mãos, recursos esses das mais variadas coisas, eles devem ser usados, inclusive, até mais, em proveito daqueles que menos têm. E quando nós falamos desapego aos bens terrenos, como eu estava falando aqui no início, nós focamos muito na parte material, no dinheiro. Mas não, existem outras coisas que são nossos bens e que nós, até mesmo sem querer, nos aferramos a ele e não distribuímos. Por exemplo, o conhecimento é uma potencialidade que nós temos. Não, eu não vou falar que eu sei, eu não vou falar que eu vou fazer, porque senão isso também está errado. O caminho que nós temos que procurar é sempre o caminho do equilíbrio. Este item, que eu espero que vocês deem uma lida melhor em casa, ele tem como palavra-chave o equilíbrio. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou você está de um lado, ou você está de outro. Ou você sabe que aquilo que você tem não é seu. Você sabe que você é usufrutuário daquilo, ou você se acha dono daquilo. Não se pode estar nas duas coisas ao mesmo tempo. Uma se sobrepõe à outra. As duas não funcionam em conjunto. Não há como. É como diz Ariano Suassuna, o fanatismo e a inteligência não moram na mesma casa. O desapego e o apego também não podem morar na mesma casa. Não há como um espírito ser desapegado e apegado. Existem pessoas que gastam dinheiro a mãos cheias, né, achando que... Aí outros, os incautos, acham, olha como ele é lá e está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas será que aquilo que ele gasta com proveito próprio, ele gastaria com aquele que necessita? Será que ele seria capaz de pegar parte daquele dinheiro que ele esbanja numa festa, por exemplo, e daria algo àquele que mais necessita? Prodigalidade não é sinal de virtude. Gastos excessivos não é sinal de virtude. Com o que você gasta e como você gasta é que vai mostrar disso. O fruto, nós conhecemos a árvore pelo fruto. Nós sabemos se aquela criatura ela realmente é desapegada, se aquela criatura ela está no caminho do equilíbrio pelo uso que ela faz daquilo que tem. E nós vemos isso, meus queridos, com espanto, em pessoas que também têm muito pouco, mas são aferradas naquilo que têm. Eu tenho um parente que preside também um centro espírita ali na Abolição, e anteriormente era o pai dela que era o presidente. E ele contava uma história muito interessante, que quando eles começaram os trabalhos ali no centro, isso já vai aí mais de 40 anos, havia uma perturbação no local.
barulhos, batidas, né, uma série de coisas. E numa reunião foi programado se convocar esse espírito, né, o espírito que estava fazendo aqueles ruídos, aquelas coisas. O que aconteceu? Esse espírito se apresentou nessa reunião. E, curiosamente, ele, em vidas passadas, tinha sido dono daquelas terras. Ele era o dono daqueles terrenos onde estão aquelas casas hoje em dia. E ele achava um absurdo as pessoas terem construído em cima do terreno dele, sem ter pedido autorização a ele, porque aquele terreno era dele. Vocês veem, ele já estava desencarnado, já há muitos e muitos anos, e ele ainda se considerava dono das terras. Então, esse senhor que era o presidente do centro, ele contou que no plano espiritual, a espiritualidade agindo com misericórdia, o que eles fizeram? Eles fizeram como que uma compra desse terreno. Eles fizeram algo que esse espírito achou que aquilo tudo estava sendo comprado dele. E com isso, ele abandonou aquele local. Então vocês veem como funciona tudo isso. Nós vamos arrastando isso conosco. Isso nos prende. Isso não deixa que nós alcemos voo. Vamos usar daquilo que nós temos, mas com equilíbrio, com amor. Vamos dar conforto à nossa família, vamos dar conforto àquele que nós amamos, mas não vamos esquecer daqueles que precisam. E principalmente de que absolutamente nada nos pertence. Nada. Tudo o que nós temos nos é dado por Deus, por acréscimo de misericórdia e por empréstimo. Volto a dizer, nós teremos que dar contas de tudo, de absolutamente tudo, de todos os bens que recebemos, desde a nossa inteligência, desde do nosso equilíbrio, da nossa faculdade, das nossas potencialidades, até aquilo que administramos no campo material. De tudo isso teremos que dar contas. Deus é o nosso credor máximo, mas antes dele há um outro credor que vai nos cobrar muito caro todo o desequilíbrio, que é a nossa consciência. Ela não deixará barato aquilo que fizermos em desequilíbrio. A consciência é o grande cobrador. Deus será o juiz. Ele nos julgará de acordo com a sua misericórdia, de acordo com as nossas potencialidades e de acordo também com nossas atenuantes. Pois, mesmo aquele que erra, sempre faz algo de bom. Que Jesus possa nos abençoar, que possamos pensar um pouco mais nisso, agir com equilíbrio. A palavra desta lição é o equilíbrio. Não procurar os extremos. Mantenhamos o equilíbrio. Se porventura a riqueza chegar a nossas mãos, seja pelo trabalho ou talvez até mesmo por um prêmio, que nessa hora curvemos a nossa cabeça e digamos a Deus: Senhor, me ampare, me proteja, me dê forças para que eu possa me desincumbir bem deste novo projeto, desta nova jornada. É assim que devemos de pensar e é assim que devemos de agir. Que Jesus nos abençoe, que possamos começar esta semana, essa segunda-feira, um pouco mais fortalecidos, pensando em Deus, pensando em Jesus, pedindo ajuda dos nossos amigos espirituais e principalmente daquele grande esquecido que é o nosso Espírito Guardião, aquele que está conosco já de muito tempo e que muito pouco procuramos. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.